Olá, olá, seja muito bem-vindo à lição 24 de Um Curso em Milagres. Eu não percebo os meus maiores interesses. Em nenhuma situação que surja, reconheces qual é o resultado que te faria feliz. Portanto, não tens nenhum guia para a ação apropriada e nenhum modo de julgar o resultado. O que fazes é determinado pela tua percepção da situação. E essa percepção está errada. Assim, é inevitável que não sirvas aos teus maiores interesses. No entanto, eles são a tua única meta em qualquer situação que seja corretamente percebida. De outra forma, não reconhecerás quais são eles. Se reconheces que não percebes os teus maiores interesses, seria possível ensinar-te o que eles não são. Seria possível ensinar-te o que eles são. Mas na presença da tua convicção de que sabes, não podes aprender. É aquilo que a gente sempre diz, né? Quando o copo tá cheio, tu não quer mais aprender nada porque tu já sabe tudo, né? Sempre que a gente acha que sabe tudo, a gente não se presta a aprender. Eu, por muitos anos, durante a faculdade, achei que eu sabia tudo. E ainda bem que eu mudei, porque eu não sabia absolutamente nada, né? Eu tinha muito raciocínio, muito conhecimento científico, né? Histórico, e zero conhecimento da realidade, de Deus, de como funciona o universo, né? De como é a vida, quem eu sou, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui, né? E é isso que move a vida, é isso que dá sentido para a vida, a gente saber quem a gente é, o que a gente está fazendo aqui e para onde a gente vai. Se a gente não sabe disso, nada mais tem sentido. Só que a gente acha que sabe tudo. A gente acha que já aprendeu tudo que tinha que aprender e aí não cabe mais nada, né? E essa lição vem justamente nos dizer isso, né? Mas na presença da tua convicção de que sabes, não podes aprender. A ideia para o dia de hoje é um passo em direção a abrir a tua mente para que o aprendizado possa começar. Os exercícios para o dia de hoje requerem muito mais honestidade do que estás acostumado a usar. Alguns poucos sujeitos considerados honesta e cuidadosamente em cada um dos 5 períodos de prática que devem ser empreendidos hoje, serão mais úteis do que um exame mais superficial de um grande número deles. Sugere-se 2 minutos para cada período de exame mental envolvido nos exercícios. Os períodos de prática devem começar com a repetição da ideia para o dia de hoje e em seguida pelo exame da mente, com os olhos fechados, em busca de situações não resolvidas acerca das quais estás atualmente preocupado. A ênfase deve estar em descobrir o resultado que queres. Reconhecerás com rapidez que tens várias metas em mente que fazem parte do resultado desejado e também que essas metas estão em níveis diferentes e são frequentemente conflitantes. E isso é muito verdade, né? Por exemplo, num caso de emagrecimento, você quer emagrecer, mas você tem outros pensamentos sobre isso. Ah, se eu deixar de comer o que eu gosto, vai acontecer isso. Se eu não comer pizza com a minha família, tal coisa. Se eu não comer o meu pãozinho de manhã e assim por diante, né? Então a gente tem vários interesses conflitantes, né? Ao aplicar essa ideia para o dia de hoje, cita cada situação que te ocorrer e depois enumera cuidadosamente o maior número possível de metas que gostarias que fossem alcançadas na sua resolução. A forma de cada aplicação deve ser mais ou menos a seguinte: na situação referente a, aí você diz em qual situação, eu gostaria que acontecesse e que acontecesse.
Então, aqui você pode usar um exemplo assim: na situação referente à venda do meu imóvel, eu gostaria que fosse vendido à vista e que eu recebesse em dinheiro, sem troca, por exemplo, né? Tô usando exemplos da minha época de corretagem, né? Mas aqui tu pode usar para qualquer coisa, né? Na situação referente ao meu filho, eu gostaria que ele mudasse, me dissesse as coisas que ele vai fazer, com quem ele vai fazer, que se curasse das drogas, do álcool, ou na situação referente ao meu casamento, eu gostaria que meu marido fosse mais atencioso, né? E que reatasse a relação, alguma coisa nesse sentido, né? E assim por diante. Tenta incluir tantos tipos, eu vou deixar aqui anotado embaixo para você lembrar, tá? Tenta incluir tantos tipos diferentes de resultados quanto honestamente te possam ocorrer, mesmo que alguns deles não pareçam estar diretamente relacionados com a situação ou nem mesmo ser inerentes a ela de forma alguma. Eu acho bem interessante esse exercício, né? Porque ele vem nos mostrar que a gente não sabe quais são os nossos interesses nas coisas que a gente quer, o que realmente tem por trás, né? E isso é bem interessante, por isso que eu ensino técnica de realização de sonhos no começo dos meus cursos. Eu vou ensiná-la pela aula 8, depois de quase 2 meses, depois de 1 mês e meio, fazendo as outras técnicas. Por quê? Porque você primeiro precisa se amar, primeiro você precisa se conhecer, primeiro você precisa saber o que é importante para você, para depois começar a pensar nos teus sonhos, né? E esses sonhos, eles nunca podem ter um motivo egoísta, que só me beneficia, né? Ele precisa beneficiar também a minha família, aos que estão ao meu redor e ao universo, né? Então é por isso que eu ensino depois que eu já crio uma consciência, que a nossa consciência já está um pouco mais expandida, que aí a gente consegue ter noção de que se aquele nosso sonho é egoísta, é para mostrar para os outros, é para me autossatisfazer, ou ele vai trazer um benefício para mim, para minha vida, para minha família e para o universo, né? Então isso é bem interessante a gente pensar. Tenta incluir tantos tipos diferentes de resultados quanto honestamente te possam ocorrer, mesmo que alguns deles não pareçam estar diretamente relacionados com a situação, ou nem mesmo ser inerentes a ela de forma alguma. Se estes exercícios forem feitos adequadamente, reconhecerás com rapidez que estás fazendo um grande número de exigências que nada tem a ver com a situação. Tu também reconhecerás que muitas das tuas metas são contraditórias, que não tens nenhum resultado unificado em mente e que, independentemente de como a situação se resolva, não podes deixar de te desapontar com relação a algumas das tuas metas. Tem tantas metas, uma para cada lado, que com uma delas tu vai te desapontar, né? Depois de examinares a lista do maior número possível de metas almejadas para cada situação não resolvida que passa pela tua mente, dize a ti mesmo: eu não percebo os meus maiores interesses nessa situação. E passa para o seguinte. Então faça esse exercício, eu te aconselho a escrever quais são os teus maiores desafios no momento, né? Tem um caderninho de um curso em milagres, é legal, eu também indico isso em todos os meus cursos, né? Tem um caderninho para anotar as coisas importantes do dia, para lembrar, se você não tem o livro, qual é o exercício, entende? Que isso vai te ajudar, isso vai te facilitar, tá? Aí coloca ali qual é a situação, qual é o teu interesse de resolução daquela situação, quais são põe 3 possibilidades mais ou menos para cada uma, né? E veja se elas são conflitantes, repara nisso, né? E aplica a ideia de hoje, né? Eu não percebo os meus maiores interesses nessa situação, tá bom? Então esse é o recadinho da lição de hoje e nos vemos amanhã. Tenha um ótimo dia.